Entrevista, nono episódio. Hoje eu quero falar especialmente para você, pequeno convertedor, que está sofrendo com as baixas vendas, falta de matéria-prima e que escolhe o caminho mais fácil de culpar todos os fatores externos que não tem controle. É preciso ter muita coragem para assumir as responsabilidades internas da sua organização. Você que está ocupado demais para aprender um novo, que diz não ter verba para investir em conhecimento, nem tem tempo para se dedicar ao relacionamento com outras pessoas no meio. Eu lhe adianto que em breve você terá todo o tempo do mundo. É muito provável que a sua empresa não exista mais. Mude a sua história. Faça como os associados da Abieia. Quer saber mais? Associe-se, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e ative o sino de notificações. O tema de hoje será Selo de Qualidade Abieia, Desenvolvimento e Implementação. Pelos próximos 40 minutos, eu e os diretores da Abieia vamos conversar com o fundador e CEO da Projeto PAC e Associados, a mais renomada consultoria flexográfica da América Latina. Temos o prazer de conversar com Island Beer. Agradecemos muito a sua presença, meu amigo. Opa, tudo bem, William? Bom dia a todos. É um prazer bater um papo. Espero que seja um papo técnico. Vocês não vão fazer que nem fizeram com a japonesa lá ontem na CPI, lá vão ficar me batendo, né? Então, estou preparado. Pode vir aí. Vamos falar de tudo. Legal, vamos lá. Primeira pergunta. Posso fazer só uma correçãozinha? Porque é comum, claro, né? Bayer, né? Bayer. É que beer é cerveja, Bayer é urso. Eu preferia me chamar cerveja, mas infelizmente Papi me deu esse sobrenome, mas Bayer é urso, né? Legal, maravilha. Numa provocação filosófica e aproveitando a sua experiência de 17 anos no chão de fábrica dos convertedores, que tipo de indicadores de sucesso deveriam ser considerados num desenvolvimento e implementação de um selo de qualidade via Abieia? Bom, William, uma excelente pergunta para começar. Eu, de novo aqui, eu acho que não tem certo ou errado, né? Tem opiniões profissionais, né? Eu obviamente vou estar enviesado justamente pelos 17 anos de fábrica, então meu conhecimento é muito mais industrial, né? Eu acho que o primeiro, que no final das contas, qualquer selo de qualidade, ele só para em pé se existe um interesse por parte do cliente do certificado, né? Então, o cliente do convertedor, os donos das marcas. E então, a gente teria que fazer a pergunta ao contrário, né? O que é que interessa a um dono de marca? Que tipo de pauta de eficiência e eficácia um dono de marca está buscando para poder escolher entre um convertedor A e um convertedor B, além, obviamente, de um preço competitivo, de um prazo de entrega rápido, etc. Eu acho que a primeira é a consistência de qualidade, né? Então, consistência de qualidade, muitos têm qualidade, né? Muitos têm qualidade, infelizmente, muitos perto do universo total de convertedores ainda é uma fatia pequena, mas essa qualidade também é questionável, porque muitos têm qualidade em um dado momento e não o tempo inteiro. Então, consistência de qualidade é um ponto-chave nesse selo, né? E aí, então, como é que a gente traduz consistência de qualidade? Qual é a fidelidade de cor que ele consegue atingir nos seus impressos ao longo do tempo em relação aos padrões exigidos pelos clientes, né? Hoje tudo isso é muito subjetivo, mas a indústria gráfica já evoluiu para que isso seja automatizado, para que você possa ter ferramentas como espectrodensitometria, espectrofotometria para poder avaliar. Você tem a precisão de registro, você tem brilho, todos os atributos de uma boa imagem, né, podem ser decodificados em algo tangível, né? O que eu sempre brinco, né, com os clientes, né? Quando você pega o boletim de inspeção de qualidade, né, de um produto, de um convertedor qualquer, você tem vários atributos objetivos em outras áreas, né? Então, quantas emendas tem na bobina?
2. Quantos metros lineares tem na turbina? Tem tantos metros. Quantas unidades? Tem tantas unidades. Aí, qual é a força de laminação? Para quem é de embalagem flexível vai entender melhor. Tem tanto de força, tem tanto de COF. Tem N atributos objetivos. Quando você vai para aspecto visual do que ele imprimiu, é ok e não conforme. Ok pode ser ok de várias formas. O seu ok nem necessariamente é ok do cliente. Então, você tem que decodificar primeiro todos os atributos em coisas mensuráveis, né? Então, eu diria que o primeiro aspecto de um selo seria a consistência de qualidade da sua produção, medido objetivamente. O segundo é a eficiência industrial, né? Então, o indicador de eficiência global do equipamento, né, o OEE, é uma boa referência de um convertedor que é competitivo em custos e eficiente em prazo de entrega, é um convertedor que espreme ao máximo a capacidade produtiva dele em relação ao tempo que ele tem disponível para produzir. Então, OEE é um ponto que eu acho fundamental, né? Índice de aparas, índice de perda, que na verdade é um componente, um desdobramento do OEE, mas que poderia ser melhor explorado, né? Um outro aspecto que a gente não tem como fugir, e evidentemente que hoje é a realidade da indústria gráfica e dos seus clientes, são, de alguma maneira, aspectos que permeiam a sustentabilidade, né? Então, hoje, por exemplo, na indústria de embalagens flexíveis, as empresas querem saber qual é o convertedor que está aproveitando mais material reciclado ou dentro da sua estrutura de produto, que está sendo mais eficiente em termos de uso de energia, recursos de fontes renováveis. Então, de alguma maneira, isso também tem que estar irradiado num selo face à realidade que a gente tem hoje, né? Então, eficiência industrial, indicador OEE e índice de perdas, eventualmente devolução. Eficiência de qualidade, consistência de qualidade, atributos objetivos mensuráveis, como variação de cor, brilho, precisão do registro, ganho de ponto TVI, balanço de grises, né? Então, basicamente, eu acho que dá para fazer um composto entre eficiência de equipamento, eficiência de consistência de qualidade e algum atributo no âmbito de sustentabilidade, né? Eu não deixaria de fora o investimento que a empresa faz em capacitação de pessoas, mas isso é por um aspecto até que eu defendo desde sempre nessa indústria, né? Acho que as empresas gastam com equipamento, gastam com infraestrutura e treinam um pouco as pessoas, né? Eu acho que isso deveria, de alguma maneira, né, em vez de se mensurar turnover, né, rotatividade de pessoas, absenteísmo, o investimento em formação deveria ser um atributo que um convertedor deveria colocar no selo e defender para o seu cliente que isso é importante, né? Que as pessoas que estão manipulando seus produtos, que estão a cargo das suas embalagens, dos seus rótulos, das suas etiquetas, estão sendo treinadas o tempo todo. Não sei se o meu áudio está bom o suficiente e se estou sendo claro, né? Claríssimo. Áudio excelente, está bem didático. Vou convidar Então, o Elvio a te fazer uma pergunta. Elvio, por favor. Elvio, liga o microfone, creio eu. Ok. Você não se livra das minhas perguntas, não tem jeito. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer uma pergunta e eu queria poder explicar essa pergunta dentro de um contexto, né? Que é assim, você, por experiência, conhece algum outro segmento que tenha adotado um padrão de selo de qualidade que a gente possa usar como referência? E eu explico o porquê da minha pergunta, né? A sensação que eu tenho, uma coisa pessoal minha, é que no Brasil a gente quer ser muito paternalista, a gente quer ajudar quem não tem dinheiro sem saber se o cara quer trabalhar ou quem não quer trabalhar. Tem dó do pequenininho, mas o pequenininho é o cara que joga o preço lá embaixo, que prejudica o mercado. Então, assim, você pode compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, da sua visão de ferramentas como esse selo de qualidade em algum segmento e dizer se você entende que isso contribuiu de maneira positiva para o segmento? Eu acho assim, a empresa ser pequena não é problema, nós somos pequenos e eu não me envergonho disso.
né? Ao contrário, eu quero aproveitar enquanto eu sou pequeno para tentar corrigir os problemas na expectativa de ficar grande e um grande que tenha menos problemas do que seria o natural. Então, o que você poderia compartilhar conosco a propósito desse assunto e outros segmentos? Olha, de novo, né, os segmentos que eu conheço são todos ligados à indústria gráfica, né? No Brasil, existiram várias iniciativas para se criar selos. Eu mesmo participei de algumas delas em outras entidades, né? A coisa sempre esbarrou no mesmo tipo de novo, né, ao meu ver, no mesmo tipo de problema. Não é possível fazer o desenvolvimento de um selo sem considerar o interesse do último cara da cadeia, né? Então, você pode fazer um selo super lindo e super maravilhoso. Se ele não for demandado pelos clientes dos associados, isso vai se perder. E é mais ou menos o que eu vi ao longo do tempo. Mas, em contrapartida, e respondendo a tua pergunta, né, sobre a experiência de selos, eu fui durante basicamente 3 anos, se não me engano, ou 3 anos e meio, diretor da ID Alliance, a ID Alliance para a América Latina. A ID Alliance, até pouco tempo atrás, era um dos maiores think tanks da indústria gráfica mundial, uma das maiores associações gráficas do mundo, né? Ela foi recentemente incorporada pela maior, que é a Printing United, se juntou, fez um merger lá nos Estados Unidos, mas era uma associação espalhada em todos os países, muito grande, muito poderosa, né? Realmente uma influenciadora, e durante 3 anos eu segui como diretor para a América Latina, né? E a ID Alliance é extremamente bem sucedida em selos para a indústria gráfica, né? Então, vocês talvez tenham escutado falar, por exemplo, no G7. O G7 é uma certificação mundial para a calibração balanço de grises. Todas as grandes gráficas do planeta, em todos os processos, incluindo no Brasil, durante o meu mandato, a gente praticamente formou mais ou menos uns 250 profissionais, experts, né, junto com um grande colaborador nosso aqui, o Escobar, que é um especialista de cores. O G7 é reconhecido globalmente, né? Ele, inclusive, está incorporado, né, como o William citou meu background de flexo, né, o G7 é a espinha dorsal do FIRST, que é o manual de referências e padrões para a indústria flexográfica da FTA, né? Então, assim, qual foi o sucesso disso? Existiu um grande esforço combinado dos diretores da ID Alliance e do seu presidente durante vários anos para explicar para os donos de marca, McDonald's, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, de que parte do sucesso do gerenciamento de cores consiste no balanceamento dos grises para uma quadricromia sempre igual, independente do substrato, né? Isso foi um trabalho muito complexo, porque o dono de marca não é um especialista em cor. Então, foi feito um trabalho para explicar que não adianta nada investimentos bilionários em marketing, em publicidade, se quando você vai na prateleira do supermercado, o vermelho Coca-Cola muda de prateleira em prateleira, de produto em produto, de ponto de venda em ponto de venda. Então, foi feito um trabalho de anos para explicar para a Coca-Cola como a imprecisão da reprodução das suas cores institucionais poderia ser danosa à imagem da marca. Quando a Coca-Cola compreendeu que isso era importante e compreendeu que existiam possibilidades e metodologias, o G7 é uma metodologia, na verdade, né, de calibração que ajudaria os seus fornecedores, donos de marca, né? Eu estou colocando o nome Coca-Cola só como uma referência qualquer, mas donos de marca muito importantes globalmente passaram a exigir isso dos seus clientes, né? Então, exigiram tanto a ponto de que a própria metodologia G7 foi incorporada como uma espinha dorsal das normativas da flexografia, no caso da FIRST, né? Então, eu acho assim, a Idealize para mim foi uma excelente experiência, né? O CNP, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Certified a certificação dos profissionais de gerenciamento de cor, né? É um badge, é uma certificação, um selo importantíssimo, né?
eu fui, há muitos anos atrás, existe uma outra entidade muito importante de embalagens agora, né? Que vocês sabem que eu navego na indústria gráfica, os 2 campos que eu mais atuo é embalagens flexíveis, rótulos e etiquetas, né? Em embalagens existe uma certificação chamada CPP, é um selo dado, outorgado pela Institute of Packaging Professionals no Reino Unido. É muito importante e crível essa certificação, né? E ela foi construída também ao longo de anos, explicando que um profissional que tem, ou uma empresa que tem um número X de profissionais com este selo, né, está mais habilitada a certos processos de fabricação de embalagens, né? Então, assim, eu acho que tem muito espaço, evidentemente que tudo esbarra na política, né? Aí associações têm suas idiosincrasias aí políticas que eu não conheço tão a fundo, né? Tive poucas experiências associativas, trabalhei como diretor técnico adjunto na BTG por um mandato e durante uns 3 anos e tralalá como diretor da E-Alliance Latin America. Então, eu não tenho tanta massa crítica, mas eu sei que tem dificuldades, né? Para você viabilizar um projeto desse, tem que ter patrocinador, tem que ter uma série de coisas. Mas o principal fator é o convencimento dos clientes. Quando o cliente enxerga que isso é uma possibilidade de encontrar fornecedores mais qualificados em um curto espaço de tempo, isso tem valor. Você imagina, temos Google, temos tudo, mas é muito difícil para o Biscoitos Pirapora aí no Google. Deixa eu ver quem que é o cara bom de rótulo e etiqueta aqui na minha região. Cara, o cara vai demorar um bocado, vai ter muita tentativa e erro, vai ficar na mão, vai pegar produto que uma hora vem de um jeito, outra hora vem do outro, que o cara diz que entrega no prazo X, depois entrega 2X. Então, tudo isso gera perda de dinheiro. E uma certificação, um selo, um badge bem construído, bem fundamentado, na minha concepção, é uma maneira de encurtar este caminho. Não sei se te respondi, Alvio. Ô, William, deixa eu só aproveitar, sem querer me estender demais, mas aí a segunda pergunta que eu te falei era o seguinte, Aisan, se fosse o caso de a gente chegar à conclusão, né, que isso pode ser interessante para o mercado, a BIEA daria suporte, mas esse seria um movimento que viria por parte das próprias gráficas, certo? A associação seria o catalisador. Você entende que seria mais fácil, né, a gente começar do zero alguma coisa aqui, ou você acha que existe algum padrão internacional que a gente pudesse tentar se adaptar para não ter que inventar roda? Você acha que é o caso? Vale a pena? Eu acho que os selos de qualidade, vamos chamar de qualidade, né? Os selos, as certificações dessa natureza já existem lá fora, são boas, têm suas premissas fundamentais, seu modus operandi. Eu acho que a própria FINAT, né, que seria a BIEA da Europa, tem a sua certificação, tem o seu selo, né? Então, assim, eu acho que não precisa inventar roda, né? Tem que, geralmente você cria comitês, né? E o comitê central tem que ser um comitê representativo das grandes empresas compradoras, das grandes influenciadoras. Geralmente as grandes influenciadoras são aquelas que têm um grande brand equity, que têm um grande patrimônio de marca. Então não é por tamanho. Mas se você avalia o quanto vale a marca da Coca-Cola versus quanto ela vale como ativos tangíveis, a marca da Coca-Cola com certeza vale muito mais do que tudo que ela tem físico. A marca então você tem que ouvir esses caras. Você olha, a tua marca é trilionária, né? Pega lá o caso de Apple, Google, enfim, empresas que têm marcas muito poderosas. O que é interessante para você e que você tem dificuldade? Vamos criar um comitê, vamos discutir nesse aspecto aqui de produto, que é o nosso, né, da associação. E aí começar a estudar como decodificar essas coisas por prioridade e por coisas mensuráveis, na verdade, né? Então, assim, eu acho que o selo, um outro problema do selo é que o selo ele tem que ser totalmente fora do âmbito tecnológico, né?
ele tem que se ligar a coisas que são conceituais. Eu posso ter um processo controlado rodando uma máquina tambor central de 1940, eu posso ter um processo controlado rodando uma modular de altíssima geração, né? A cultura da qualidade, ela não está associada à sua infraestrutura tecnológica, ela está associada a outros valores como cultura, gestão, etc. Se você tem isso na tua empresa, é isso que tem que ser buscado, né? Então, eu acho que até uma maneira de motivar os associados, né? Porque se o associado também entender que eu não consigo fazer isso porque eu não tenho uma modular, sei lá, estou aqui elucubrando, né? Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho um in-house de tinta, ele vai se sentir, não vai ter aderência. Ele tem que perceber que o que a associação está fomentando amigo, capacitação você tem que ter. Amigo, registros de qualidade confiáveis, apontamentos de produção e perda, controle de processo, controle estatístico do processo, isso você pode fazer numa folha de papel de almaço, ou você pode fazer isso numa planilha Excel ou num sistema super caro, Label Tracks, EFI, I4, sei lá, né? Whatever, né? Você pode fazer isso de N maneiras, né? O conceito é o mesmo. Maravilha. Roberto, sua pergunta, por favor. Bom dia, Aslan. É um prazer poder participar dessa entrevista com você, que é uma referência aí no nosso mercado, e poder contribuir com a adoção desse possível selo de qualidade. Como foi falado inicialmente, né? Eu vejo como esse selo com dois holofotes, né? Foi colocado inicialmente pelo nosso presidente, William, essa busca e esse auxílio do pequeno em determinado momento se tornar médio e grande. E é nesse momento que muitas vezes a gente consegue controlar produto, processo e administração. Então, o primeiro passo, né, e daí seria esse primeiro holofote que eu vejo, seria justamente a gestão desse produto, processo e administração, ou seja, para a empresa de conversão gráfica vir organizada para o mercado e ter uma competitividade real com os demais, né? E o segundo holofote que eu vejo que é bem importante, eu acho que marcaria bastante o processo, junto ao mercado como um todo, junto aos nossos clientes, né? E informando, atalhando esse processo e, através desse selo, mostrando aquelas empresas que realmente têm um compromisso ecologicamente correto, a empresa que realmente trata os seus sólidos como tem que ser, tem uma logística reversa, trata os seus resíduos líquidos de forma correta, não impactando negativamente ao ambiente, principalmente também aquela empresa que tem hoje o propósito de ser uma empresa socialmente correta, e daí eu abriria aí esse parênteses, que é uma competitividade muitas vezes muito desleal no nosso mercado, onde a gente realmente tem um impacto grande nos nossos custos, né? Principalmente o custo Brasil, e através desse selo blindaria, na realidade, esses convertedores gráficos que realmente se enquadram nesse custo, de forma que eu sou uma empresa jovem ainda, que foi constituída no segmento de rodas de etiqueta em 2010, mas já participo do mercado já desde 1980 em outras áreas. Complica bastante, muitas vezes, tu justificar ao teu cliente uma diferença de preço, às vezes, de 30% a 35%. Mesmo tu tendo um processo economicamente melhor, um rastreio de qualidade melhor, um desperdício menor, mas tu tem um custo Brasil que muitas vezes é diferente.
Então, eu acho que esse selo, blindando muitas vezes isso, a gente vai poder justificar também e comprovar ao nosso cliente e muitas vezes até evitar qualquer tipo de conflito no nosso cliente se o nosso preço está certo e do Joãozinho rótulo está errado. E simplesmente com esse selo seria uma autenticidade em si dessa empresa ecologicamente correta, socialmente correta. Eu acho que isso aí seria um ponto bacana para poder evoluir como sugestão, de forma que a gente conseguisse ter uma consistência e comprovar em si ao nosso cliente que utiliza e que está comprando de uma empresa realmente responsável. Daí essas conexões fica a semente e na tua experiência, como é que tu vê este processo, como é que poderia caminhar isso no sentido de uma evolução para a comprovação efetiva do selo? Então, aquilo que, de alguma maneira, eu tentei explicar para o Elvio, né? Não tem um atalho, né? Não dá para começar do final. O primeiro ponto é ouvir o principal agente interessado em ter um selo desse tipo, que não é o convertedor, é o cliente do convertedor, né? Então, assim, tem que criar um fórum de discussão, a BIE tem que ser um hub, né? Disso, tem que escutar clientes, aliás, da mesma maneira como eu vi que vocês estão fazendo lives com os fornecedores, que é uma parte importante de entendimento da cadeia, também com os clientes, eu vi, cara, o que está faltando nessa área, né? Qual é a sua maior dificuldade, né? A qualidade entregue pela indústria convertedora de rótulos e etiquetas é satisfatória, é consistente, as ações inerentes à sustentabilidade atendem à agenda na velocidade que vocês precisam, etc, etc. Isso tudo vai criar uma amálgama de insights, né? E a partir dessa coleta de dados é que você desenha as prioridades, né? Então, provavelmente, poxa, sim, me falta sustentabilidade, mas essa não é a principal item da agenda. Eu gostaria primeiro de encontrar uma maior consistência de qualidade. E dentro de qualidade, o quê? Poxa, você vai, de repente, ter surpresas interessantes, vai achar que o problema é consistência de cor, quando, na verdade, a maioria dos clientes tem como principal dificuldade que receba o que pediu. O cara pede tantas unidades e a empresa ou entrega menos ou entrega mais do que ele gostaria. Então, assim, com essas informações, você começa a desenhar um panorama, e o panorama é que vai determinar quais são os atributos do selo que você precisa desenvolver e como mensurá-los. E a partir daí, a partir disso, se cria um programa que pode ser de treinamento, de assessoria, de porque eu não sei fazer a conta, eu não sei, porque eu acho que perco tanto, mas no final do dia eu perco mais do que isso. E por que eu perco? Então você vai entrando dentro do processo, vai esmiuçando e vai trazendo informação técnica para que os convertedores de pequeno, médio porte comecem a corrigir essas dificuldades, né? Eu fiz muita consultoria para convertedores pequenos, tanto da banda larga quanto na banda estreita, e surpreendentemente, uma coisa que os empresários, de forma geral, da indústria gráfica esquecem, cara, é que, assim, isso é até meio louco de falar, mas durante esses anos todos, você vai lá numa sala de reunião, não importa qual é o tamanho da empresa, se é multinacional, se é nacional, se é pequena, se é média ou grande, tem um monte de gente discutindo uma série de coisas bonitas, planilhas de Excel super sofisticadas, dashboard. Quando você traduz isso no chão da fábrica, o cara que está tocando a máquina, o cara nunca recebeu uma instrução de nada. É o telefone sem fio, né? E lembra que nossa indústria tem um turnover elevado, né? Então, um dia esteve na tua máquina um cara que tinha conhecimento técnico empírico, ele passou para o ajudante pouco tempo depois virou o oficial,
não aprendeu nem um dozeavos do que o anterior sabia, e aí ele já saiu, passou desses um dozeavos de um dozeavos para o outro cara. Então, assim, quando você vê a galera que está no chão da fábrica, ela está muito pouco assistida. E isso se traduz em todos os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, no âmbito que você bem citou. Poxa, tem cara que tem um custo totalmente estranho, tem outro, não sei. A maior parte disso não é... O dono até sabe quanto custa a matéria-prima e quanto é que ele deveria ter de margem de contribuição, etc. Mas da mesma forma que você tem um cara desassistido fazendo o trabalho no chão da fábrica, você tem um cara desassistido de informação fazendo o planejamento da tua produção, fazendo a avaliação da qualidade, fazendo o preço, fazendo atendimento a cliente. Então, o core disso tudo é formação. Não tem outra maneira, né? Agora, Roma não foi construída num dia, né? Você não consegue chegar e botar Ainda não chegamos nessa patamar de tecnologia de colocar um headset neural e fazer upload de dados no cérebro do cara. Você tem, é um processo gradual, né? Que exige duas coisas, majoritariamente. Uma é essa vontade de investir, de formar pessoas. Agora, a segunda é, ao tomar esta decisão, tem que ter a certeza de que, cara, pessoas vão sair e pessoas vão entrar e o processo não pode parar, né? Porque a frase que eu mais escutei na minha vida de consultor é: não vou fazer isso porque esse cara, eu nem sei se ele vai ficar aqui. Então, o cara fica mantendo um cara ruim, mal formado, gerando perda, mas não investe no cara porque não sabe quanto tempo esse cara vai ficar na empresa. Então, assim, não tem nenhuma lógica, né, nessa heurística aí, né? Eu acho que a forma de conduzir é treinamento contínuo, identificando gaps que quem vai te dar melhor não é você, é o teu cliente. E a BIE pode ser o hub geral disso tudo, né? Muito bem, muito obrigado. Sérgio Botticelli, sua pergunta. Bom dia a todos, bom dia, Aislan. Yeah. Eu concordo até com a explanação que o Aislan fez no começo, e eu acho que o caminho para desenvolver esse selo exatamente é de trás para frente, quer dizer, não é sair do convertedor, da necessidade do convertedor, e sim da necessidade do end user, né? Então, a gente precisaria tentar entender quais são as principais, ou qual é a principal dor que o nosso cliente tem em relação ao nosso segmento, e aí sim tentar criar um selo que consiga auxiliá-lo nessa seleção de fornecedores. Se é preço, se é prazo, se é qualidade, etc. Eu acho que a questão de confiabilidade de cores é algo importante, realmente. Para alguns clientes pode não ser, mas, a grosso modo, todo mundo que compra quer a garantia da qualidade do seu produto, né? Mas eu acho que o caminho é esse. Até contando um caso nosso aqui, a Vision, há uns 5 anos atrás, buscou certificações sustentáveis, né? Então, a gente tirou aqui o FSC e tirou até, na época, o Carbon Free, que era um selo que praticamente não existia no nosso segmento, que a gente zerava a emissão de carbono da nossa produção de etiqueta. E a gente vendia o produto para o cliente com esse selo, ou seja, recebia o produto com emissão zero de carbono. Lindo, salvamos o planeta, mas ninguém quis. Isso não interessava para ninguém. Quer dizer, eu não cheguei a conversar com o meu cliente antes para saber se ele queria um produto com carbono zerado, né? Ele não aceitava pagar 1% a mais que isso e ele sequer botava na especificação da próxima cotação que tinha que ter um selo. Então, só eu tinha esse custo, só eu tinha esse selo e não fazia a menor diferença para o cliente. E a gente depois descontinuou isso, porque manter um selo gera um custo para a empresa. Manter um ISO, manter um FSC, manter um HCCC, quer dizer, qualquer selo que você tenha e que exija controle e manutenção dentro da empresa, treinamento, etc., tem um custo. Então, ou isso agrega preço na venda, ou isso agrega diferenciação em relação aos seus concorrentes. Se não agregar nenhuma das coisas, você está simplesmente perdendo competitividade. Então, na verdade, assim, a minha pergunta seria, e o Aislan tem muito contato com o end user, né? Ele faz um trabalho muito bacana nessas duas pontes,
Olhando para o setor de rótulos, qual que você enxerga hoje, se é que você tem essa percepção, se é que algum end-user já conversou contigo sobre isso, qual que é a principal dor que eles têm em relação ao nosso segmento? Em que você acha que seria realmente uma busca de um selo que a gente teria que não abranger muitas coisas, porque a gente pode perder o foco, mas uma dor específica que você vê que é comum em boa parte dos clientes que compram o nosso produto? Em todas as conversas que eu tive, né, você sabe que, e aqui é um comentário, pelo amor de Deus, não é pejorativo, né, de forma alguma, mas dentro das despesas que um dono de marca tem, rótulo e etiqueta é o último item da fila, né? Então, embalagens flexíveis representa muito mais nessa conta. Mas já tive várias conversas e uma grande parte da dor do dono da marca hoje é a consistência da qualidade, né? Então, isso se agravou, inclusive, com a estratégia individual, muitas vezes de pouca transparência de convertedores vários, né, em relação ao tipo de processo que está sendo colocado na mesa, né? Então, hoje você tem uma cacofonia de sistemas, né? Você tem o cliente que compra o mesmo rótulo em digital, aí é digital o quê? Inkjet, offset digital, inkjet de state of art, inkjet entry level, o cara que tem uma flexo banda larga, uma modular banda estreita, uma tambor central. Então, assim, como ele não sabe, para ele tudo é impresso. E tudo está variando. O cara recebe um negócio, outro dia é outra coisa, no outro dia é outra coisa. Fica muito difícil. Então, acho que consistência de qualidade seria um item chave, né? Tem reclamações recorrentes e sempre com uma incógnita e uma desconfiança do tipo, por que flutua tanto? Flutua tanto porque esse cara não tem qualidade, ou porque eu estou comprando errado, ou porque esses processos, o cara tem um processo diferente e eu não sei, então eu deveria padronizar na minha especificação para essa SKU que eu só aceito esse tipo de sistema. Então, tem um pouco disso, falta de conhecimento técnico que, de alguma maneira, afeta os padrões que ele está recebendo, né? E a segunda são coisas bem mais elementares até da gestão industrial, né? Coisas como eu citei ali, não foi ao acaso, né? Mas tem clientes que não conseguem sequer receber a quantidade que solicitaram, né? Então, assim, tem uma dificuldade muito grande, recebe a maior, recebe a menor, recebe depois. Os lead times não são respeitados, né? Então, um pouco tudo isso, no final das contas, faz parte de um problema de eficiência industrial, né? Então, tem um componente de gestão, mas é eficiência industrial, né? Planejamento e programação da produção, mal executado, né? Mal executado porque também não considera todas as particularidades e os riscos eventuais da cadeia fornecedora, né? Então, o cara faz programação de item, promessa, sem entender. Inclusive, na pandemia se agravou, obviamente, nas flutuações de recebimento de matérias-primas ou fazendo com o estoque da mão para a boca, enfim. Mas o ponto eu vejo duas linhas. Uma é dados básicos de eficiência industrial, que os caras têm dificuldade, respeito aos lead times, e o cara não está nem cobrando lead times mais curtos, hein? O cara está cobrando respeito aos lead times, né? E receber o que pediu, tanto em metros lineares, quanto em número de bobinas, enfim, quanto em quantidade de forma geral. E o segundo não é segundo porque é por prioridade, mas segundo no mesmo pacote é consistência de qualidade. E dentro de consistência de qualidade, cor. Cor é um problema. Joia, muito obrigado, Aslan. Marcos, sua pergunta. Olá, Aslan, bom dia, tudo bem? Bom dia. Aslan, olha, estou bastante impressionado, agradeço pela explanação e a minha pergunta inicial você já contemplou na tua explicação inicial, né? Mas eu tenho duas colocações que talvez sejam pertinentes aqui. Nós, pequenos empresários, atendemos um monte de pequenas empresas e médias empresas, principalmente indústrias, né? E o que eu tenho percebido, Aslan, assim, uma das fontes de financiamento das empresas, de muitas empresas e concorrentes nossos até,
é o não pagamento de imposto. Então, por exemplo, eu tenho um concorrente meu que está me incomodando, um cara da área gráfica mesmo, tradicional, e o cara comprou máquina digital, comprou modular, tudo ao mesmo tempo, né? Comprou 500 mil de estoque, só que o cara deve 10 milhões de imposto atrasado, que é uma fonte de financiamento dele. O cara tem um carro de 600 mil, põe uma banca danada, mas assim, olhando para a realidade do cara, eu sei que ele vai durar 6 meses e vai quebrar esse cara, porque ele está no desespero. Então, assim, dentro desses nossos poucos índices que a gente deve contemplar no selo, um deles é a qualidade, eficiência de fábrica. Então, esses pré-requisitos para o selo, um pode ser o cara ter a ISO, a gente já ganha tempo. Talvez uma auditoria da BIEA na fábrica desse convertedor para ver se ele atende a tais requisitos, mas um dos requisitos que eu julgo serem muito importantes e que talvez a gente esteja esquecendo de contemplar é um requisito da saúde financeira da empresa. De verdade, o cliente final, se ele compra, digamos, de um picareta, e o picareta pode ter a cara de um grande fornecedor, mas o cara só é um picareta grande, tá? Então, assim, a saúde financeira, eu julgo, nesse momento, ser uma coisa muito importante para a segurança do cliente final. Então, esse ponto, eu acho que a gente tinha que destacar e contemplar sempre uma avaliação financeira, de alguma forma, de que a empresa não é uma empresa que só faz de conta que é grande e vai trazer problema para os clientes. Eu tive clientes que eu falei, perdi para esse meu concorrente da área gráfica tradicional. O cara ficaram 2 meses com esse cara, voltaram, olha, porra, o cara começou bem porque ele tinha 2, 3 clientes. Agora o cara está com 10 clientes e já não consegue fazer nada, não me entrega, e voltou para mim. Só que o desgaste de eu ter uma série de clientes, eles ficarem indo e voltando, porque alguém entra no mercado arrebentando com o preço, sem saber fazer conta, e o cara já tem uma saúde financeira ruim, eu acho assim, esse pré-requisito de o cara tem que ter uma saúde financeira legal, tá? Alguém tem que fazer uma auditoria no balanço do cara, alguma coisa, para dizer se o cara não é um sem vergonha, né? Então, assim, palavras simples, né? E outra coisa que você apontou, eu achei muito bacana, e eu acho essencial, né? Que o end user nosso, o nosso cliente, que tem que determinar o que é importante para ele, que vai se traduzir no selo, né? E a tua ideia de falar com grandes clientes é natural, né? Falar com a Coca-Cola, falar com a Gessilever e tal. Só que, de verdade, Aislan, assim, eu acho que a gente tem aí um problema nisso também, né? Você falou da internet, eu achei bacana você falar da internet do Zezinho lá, que fabrica palmito, que procura na internet um fabricante de etiqueta. Na verdade, a gente tem que saber o que o cara da Gessilever quer, só que, de verdade, eu tenho aí 6 mil clientes cadastrados e talvez uns 2 mil ativos hoje, e desde que a empresa abriu, né? Esses 2 mil ativos que eu tenho 20 clientes que me sustentam a empresa com valores um pouco maiores, mas meu ticket médio é de R$ 2.500, tá? Essa é a minha realidade. Então, o meu cliente é o fabricante de palmito mesmo, tá? Então, assim, como que eu faço para saber o que esse cara quer? E mais importante, como é que eu vou atingir com algum mail, alguma coisa que não existe no Brasil, um mail por quinais, setorizado, por cidades? Como é que eu faço um cara que não sabe de nada, que é o cara que quer comprar o rótulo, como é que esse cara vai saber que eu existo, vai saber que eu tenho esse selo? Então, assim, eu falo para os meus vendedores, não se preocupem muito, né? Porque é difícil para a gente vender rótulo, mas é mais difícil ainda para o cara comprar rótulo. É dificílimo para o cara comprar rótulo. Então, a gente ganha muito aqui no atendimento, porque o cara que está comprando rótulo, o cara não sabe de nada. E se a gente criar esse selo, me preocupa, assim, o selo com poucos indicadores, mas reais, um selo consistente, mas como que esse cara do fabricante de palmito vai saber que o selo existe e que ele tem que valorizar esse selo? Então, a venda da ideia do selo, eu acho assim o principal desafio, né? Depois que o selo estiver criado, como que a gente vai fazer para o grande mercado valorizar, não nós somos os fabricantes, mas o nosso cliente final pequeno, não o grande, o pequeno, valorizar esse selo? Essa aqui é a pergunta principal. Então eu entendi que tem 2 perguntas, vou tentar, né? Exato. A primeira, que é o lance do financeiro, né? Não é isso? Isso. Que é o lance da saúde financeira, né? Eu vou dar de novo opinião. Eu discordo, né? Eu não colocaria esse aspecto num selo de uma entidade, porque eu acho que todos os clientes são maduros, ou pelo menos deveriam ser maduros o suficiente para fazer uma triagem dos seus fornecedores nesse aspecto, né? Assim, eu acho que isso, na verdade, também não surtiria nenhum efeito. Ter esse item no selo, vão continuar existindo caras como esse que você falou, seja lá quem seja, que vão, sim. por um período do tempo, fazer
mil e uma estripulias no mercado, e esses caras não duram, eles até trocam muitas vezes de nome, etc. Mas eu acho que isso vem, de alguma maneira, o mercado vem se moralizando mais, né? Eu vejo até nas entrevistas que eu fiz com os convertedores, eu vejo que isso é um ponto comum, né? Que o mercado vem se moralizando, as empresas vão ficando mais espertas e a internet também ajuda. Eu acho que a partir do momento em que, primeiro, se eu fosse um associado, não ia querer uma associação onde os dirigentes são também convertedores, de alguma maneira, discutindo temas financeiros como um balizador para negócio. Então, eu acho que o papel da associação, de alguma maneira, é ensinar, treinar, tornar mais eficiente, porque ao fazer com que todo mundo seja mais eficiente, as empresas mais eficientes não precisam desses subterfúgios, certo? Elas não precisam fazer loucura porque está todo mundo ganhando dinheiro, né? Então, minha opinião, isso eu desassociaria. Na parte 2, eu volto àquela máxima do começo sobre fazer o selo de trás para frente. Eu lembrei de alguns selos aqui, né? Todo mundo, por exemplo, aí que toma café, já viu o selo da BIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. Quando todo esse conjunto de agentes da cadeia convenceu os torrefadores de que uma iniciativa de mostrar que um café segue certos protocolos rígidos de qualidade e que, por esse motivo, dadas certas auditorias, ele deveria deveriam otorgar para ele um selo, quando os caras ficaram tão convencidos que eles usam isso para o último cara da cadeia, eles colocam o selo na embalagem deles, falam assim, ó, não é qualquer um que tem esse selo aqui, cara. Esse selo aqui é porque eu sigo isso, o selo da BIC. Então, a credibilidade é tão elevada e o dono da marca está tão convencido que ele, inclusive, leva esse selo como parte do argumento de quão diferenciado ele é para o cliente final, o consumidor, né? De alguma maneira, né? Claro, são pontos da cadeia diferentes, mas quando essa credibilidade for atingida, né, os donos da marca que forem encampando essa ideia e cobrando os fornecedores, eles vão ver e vão dar um valor tão grande à iniciativa que vão usar isso como um argumento, né? Assim, olha, eu estimulo isso porque depois que eu enxerguei e comecei a comprar de caras que tem esse selo, eu vi uma vantagem assim, assim, assado, e eu apoio essa ideia e a coisa se dissemina, né? Agora, eu concordo. Isso, por exemplo, uma coisa que eu faria eu tentaria fazer alguma simbiose com outras entidades de classe. Você não consegue atingir todos os carinha de pipocas gourmet, mas certamente existe a entidade, a Associação Brasileira da Pipoca Gourmet, Associação Brasileira do Biscoito. Cara, eu tentaria criar uma simbiose para poder fazer com que... Entre entidades, Entre entidades, né, para que esse selo se irradie de forma mais rápida, né? Seria uma... Aliás, eu inclusive chamaria os caras, em vez de chamar individualmente cada dono de marca, eu chamaria o cara da Associação Brasileira de Biscoitos e da Higiene Sanitizante, etc., como caras membros do comitê. Falou assim, ó, faz uma enquete aí com o teu pessoal e vê o que eles estão tendo dificuldade aí. O pessoal de álcool gel, o que eles estão tendo dificuldade com rótulo e etiqueta? Tem a Associação Brasileira de Álcool Gel. Chama o cara da associação, né? Então, assim, falta um pouco disso, né? Falta um pouco dessas interações para ganhar tempo no desenvolvimento, né? Então, não sei se respondi. Eu faria coisas simbióticas com outras associações para poder eu entendi radiar mais rápido. Do ponto de vista da primeira parte, e a segunda parte, eu acho que o caminho via associações sempre, com certeza. Então, beleza. Obrigado. Bem explicado. Obrigado. Elton, bom dia. Sua pergunta? Bom dia, Aislen. Um prazer falar com você mais uma vez. Uma oportunidade há um tempo atrás. Foi muito interessante. Eu acho que um selo desse vai fazer muita diferença para a nossa entidade, porque vamos deixar de ser uma entidade, que eu já critiquei algumas vezes no passado, de uma região para se tornar uma entidade que presta serviço ao convertedor, aos associados. E eu gostaria que você colocasse isso
expor seu pensamento, a importância de uma entidade como a nossa para o segmento, que eu acho que, a partir dessas duas últimas administrações, está começando a levar uma forma diferente de pensar, de transformar essa entidade num fator diferencial, até para que as pessoas se tornem associados, e não simplesmente ser uma associação para encontros anuais ou de 2 em 2 anos. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho disso, da importância da entidade para que ela tenha realmente uma finalidade diferencial para os associados. Deu para entender? Eu entendi, né? Quer dizer, eu também, muitos anos atrás, eu lembro que essa queixa era uma queixa recorrente, né, na BIE, quando eu fiz as primeiras palestras, sei lá Deus quando na BIE, ainda na época de Humberto, de Shed, tinha sempre essa questão, poxa, não é só São Paulo, né, tem... E outra, os clientes eles compram do Brasil inteiro, né? Então, se eles compram do Brasil inteiro, eles demandam das gráficas e das convertedoras em território nacional, e todas elas precisam ter a mesma tratativa, né? Então, realmente, eu acho que é muito importante disseminar todas essas ações, considerando os convertedores no Brasil todo. É muito difícil por conta do custo, né? Custo, logística, muitas das vezes isso foi um fator que de alguma forma atrapalhou, mas eu acho que de alguma maneira, até por conta da pandemia, a digitalização, a virtualização, as pessoas, as empresas também ficaram um pouco mais descoladas com a tecnologia, né? Eu mesmo vejo aí que você é um cara que usa bastante, faz lives, faz vídeos educativos lá no LinkedIn, então acho que dá para irradiar muita ação dentro da BIE através desses meios, da mesma forma como a gente está fazendo aqui, né? Eu até imagino que essas diretorias regionais tenham essa função, né, de ser os hubs para concatenar tudo isso e criar um plano mestre nacional, né? Então, o primeiro ponto concordo com você, não dá para fazer nada que não considere um conjunto nacional, né, uma ação localizada. Você tem, óbvio, que tem as particularidades regionais, alguns treinamentos, algumas palestras específicas, mas o plano mestre é nacional, né? O selo, sem dúvida, é um produto que, bem desenvolvido, ele tem um alcance, tem uma força nacional, né? Aliás, eu diria mais, se você considerar que o mundo inteiro do setor de rótulos e etiquetas é basicamente a BIEA e a FINAT, porque o resto são associações de tecnologia gráfica que acabam entrando em rótulo e etiqueta, mas a associação de rótulo e etiquetas que eu conheço só tem vocês e a FINAT, eu acho que é bem plausível fazer um negócio desse, né? Até com uma escala maior do que vocês imaginam, né? Aliás, esse é um outro ponto. Eu até sugeriria, como parte do plano de vocês, a aproximação com as outras ABIEs, né? A interação um pouco maior, né? Então, por exemplo, eu já acessei a FINAT algumas vezes, tem aquela cultura europeia, uma associação muito fechada, mas eu sou uma consultoria, né? Vocês são a entidade que é porta-voz da indústria de rótulo e etiqueta. De repente, talvez vocês consigam desenvolver coisas em conjunto, fazer até uma ação coligada, né? Então, sim, concordo, tem que ser nacional. 2, tem que usar tecnologia, né? Porque eu sei que grande parte como é que eu vou fazer, levar coisas, mas hoje dá para digitalizar, virtualizar muita coisa com essas coisas do tipo Zoom da vida, ajuda bastante. Eu não sei, de alguma forma acho que não tem outro caminho, Elton. Não dá para tratar um problema nacional estado a estado, né, coisinha a coisinha, até porque, inclusive, tem convertedores que têm plantas, tem plantas em mais de um estado, né? Você não resolve, você resolve só um pedaço do problema, né? Então, não sei se eu entendi muito bem a tua colocação, mas se você queria que eu corroborasse, queria saber se eu corroboro com
o fato de fazer uma coisa nacional, eu não só corroboro, como acho que devia ser até supranacional. Vocês deveriam falar com a FINAT, deveriam tentar pensar numa coisa até como um bloco global, né? Uma ação coordenada, porque não tem outras entidades de classe de rótulos e etiquetas como a BIE, não são muitas, né? E eu honestamente, tá aí uma outra coisa que eu me questiono na minha passagem pela ID Alliance. Eu acho que as associações gráficas também estão mudando muito, também estão em transformação. Muitas estão se fundindo, inclusive. E o motivo é muito simples, né? Imagina uma associação de flexografia, vamos falar, uma associação de rotogravura. Ela agrega até um certo ponto, porque dentro daquela cesta existem nichos de mercado e produto muito heterogêneos, né? Você falar da indústria de papelão ondulado, mesmo eu sou uma indústria, assim, eu sou uma associação que fala de impressão flexográfica, vamos dar um exemplo, a indústria flexográfica no papelão ondulado é uma coisa, a indústria flexográfica no rótulo e etiqueta é outra, na embalagem flexível é outra. E você acaba se distanciando do associado, porque você não fala exatamente a língua. E a flexografia é um componente dentro de um problema macro, né? Então, você pode ver, as associações que têm performado melhor e que, de alguma maneira, têm mais proximidade e que estão se atualizando e que estão crescendo ou não diminuindo, eu estou falando aqui em escala global, são as associações que estão em sinergia absoluta com o produto core dos seus associados. Fala da ABF, a embalagens flexíveis, ela está em perfeita comunicação. Abiplast tem perfeita comunicação com plástico. Abre, talvez um pouco mais generalista de todas, mas ainda assim está falando do produto embalagem de forma geral. A BIE, com rótulo e etiqueta. Agora, quando você começa a ir para associações que trazem um pedaço da história de uma forma muito distante, olha, eu sou associação de offset, elas vão, de alguma maneira, reduzindo, até porque hoje praticamente nenhuma empresa tem só flexografia, tem só digital, tem só rotogravura. As empresas são multissistema, né? A língua do associado não é um processo específico de fabricação dentro de um escopo de fábrica. Não, você tem que falar a linguagem do rótulo e da etiqueta, que já é difícil, aliás, né? Porque, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de Etiquetas Autoadesivas, mas quantos associados não são de sleeve? Quantos associados não são de mold? Quantos associados não são... Assim, já é difícil se atualizar em relação ao produto, que dirá em relação a um sistema que é só parte de um escopo mais amplo. Então, eu acho que vocês têm uma possibilidade de reinventar isso tudo, né? E falar um pouco mais a linguagem do mercado, ao passo que outras entidades que, de alguma maneira, fazem overlap, né? Sobrepõem-se ao que entrega a BIE, porque, por exemplo, eu sou um associado de Flexo, que não estou na BIE, eu faço rótulo e etiqueta, mas eu escolhi estar na Associação Brasileira da Impressão Digital. Assim, tudo bem, ela vai me entregar valor até um determinado limite, mas quem tem potencial para me entregar maior valor é o cara que conhece o produto e não a maquiagem, né? É o cara que sabe de rótulo e etiqueta. Fala assim, ó, meu amigo, ó, tá vendo esse digital? Ó, até aqui o custo é tanto, esse mercado é assim, faça o custo desse jeito, você precisa ter essas tratativas comerciais, você precisa ter essas tratativas de planejamento. Eu acho que a BIE tem potencial para poder desenvolver muito ainda. Muito obrigado pela resposta, Taisla. E comprovo o que eu sempre achei. Nós temos um grande produto na mão e que pode ser trabalhado de uma forma muito interessante para que os associados tenham interesse, as pessoas do ramo tenham interesse de se associar. Mas para isso nós temos que entregar alguma coisa. Não é somente a pessoa dizer que é associado, ele tem que ter um retorno, porque hoje em dia ninguém compra nada se não tiver um retorno. E você transmitiu para a gente foi exatamente o que eu acredito
e que o William, que está comandando hoje a associação, e nós, diretores que compomos, estamos com esse pensamento, de transformar isso numa grande história. Não que ela não tenha tido, mas que ela pode fazer muito mais pelos filiados para que as pessoas tenham vontade de se filiar. Não a gente correr atrás do filiado, sim o filiado correr porque sabe que tem conteúdo e tem soluções aqui que vai agregar a empresa dele. Sem dúvida. Aislan, obrigado pela entrevista. É sempre um prazer ouvir uma pessoa tão inteligente, tão competente, que tem tanto conhecimento. Aproveito para agradecer também a todos os diretores da BIEA e em breve nós nos encontramos. Forte abraço a todos.